Fala, amiguinhos, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre Durateston. É um vídeo que as pessoas sempre pedem. Eu tenho um vídeo no canal sobre Durateston, mas achei que ele não ficou muito bom. Faltou a segunda parte, eu fiquei um tempo fora, tal, não consegui gravar. E agora estou retomando o canal e vou falar sobre Durateston. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que você tem que saber da Durateston é que ela não é uma testosterona. Ela, na verdade, é um blend de testosterona. Ela tem 4 tipos de testosterona: isocaproato, propionato, fenilpropionato e decanoato. Bom, e o que isso implica? Isso implica que você tem várias meias vidas de testosterona. E isso é muito importante. E é por isso que eu não gosto da testosterona. Por quê? Porque quando você tem vários tipos de meias vidas, você não tem, digamos, uma curva de testosterona. Você tem, na verdade, uma escada de testosterona. Isso é muito ruim, porque você não consegue controlar muito bem a testosterona, você não sabe o quanto ela está fazendo efeito e é difícil de ser trabalhado desse jeito. Mas se você quiser tomar por sua conta, o seu risco e etc., eu só estou fazendo esse vídeo para informar, ok? Bom, então se você tem essas meias vidas, né? Isso significa que você tem um prazo mais longo de atuação da droga, porque cada droga vai ter um efeito de atuação um pouco, digamos assim, maior. O propionato ele é bem rapidinho, ele age rápido, enquanto os outros ésteres vão agir mais devagar. Então, você já tem a primeira grande, digamos, o primeiro grande equívoco em termos de quando a pessoa usa a Durateston. Por quê? Porque ela acha que aplicando na segunda, na quinta, segunda, quinta, segunda, quinta, ela está fazendo um bom negócio e não está. Por quê? Bom, quando você aplica a Durateston na segunda-feira, você tem lá 350 mg de concentração plasmática. Aí você aplica na quinta. E essa primeira aqui, ó, que você aplicou na segunda, ela tá lá em cima ainda. Aí você aplica na quinta, soma as duas e você tem 700 mg no seu corpo. Passou 7 dias, ela praticamente está intacta, só decaiu o propionato. E aí você tem lá, vamos supor aí, 600 mg e você põe mais 350, agora você tem 950. E as nanogramas, né, concentração no seu corpo, né, nanograma por decilitro é a concentração na sua corrente sanguínea. Ela vai subindo, 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 num efeito que eu já falei, bato, repito, brigo, que no Brasil as pessoas se equivocam quando usam hormônios, achando que meia vida é quando a droga decai, ou achando que o empilhamento é grande coisa, e não é. Porque eu vou explicar no final do vídeo. Por hora, saiba que esse empilhamento não é saudável e não há necessidade de você aplicar segunda e quinta. Aplica segunda, 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 ou segunda sim, segunda não, vai dar no mesmo, ok? A única coisa que você vai conseguir empilhando é colaterais. Bom, essa é a primeira parte do vídeo, sobre as concentrações. A segunda parte, eu quero falar sobre os efeitos, né, que a droga tem nos tendões e nos músculos. Bom, o que acontece? Quando você tem, né, a concentração muito alta de testosterona no seu corpo, você, obviamente, vai conseguir construir mais massa muscular. Isso é óbvio, de uma maneira que você demoraria anos ou que talvez nunca conseguisse. Mas só que tem um problema. Quando o músculo cresce, o tendão do seu músculo não acompanha. E aí o que acontece? Você vai crescendo o músculo, vai pondo carga, tô fortão, tem uma lesão. E aí você tem que parar o ciclo, você tem que fazer fisioterapia e talvez você nunca mais tenha, dependendo do rompimento que você faz ou da lesão que você tem na articulação, aquela área 100% regenerada ou recuperada. Então, o que eu faço? Pô, Bruno, o que eu faço então? Se o músculo está crescendo, tá, eu quero aproveitar o potencial da droga, exercícios de concentração de lactato ou hipertrofia metabólica. Esse aqui é o pulo do gato, gente. Quando você vai fazer musculação, não importa a carga que você pega, o músculo não sabe contar.
O que importa é se você lesiona o músculo. E como você consegue lesionar? Você lesiona o músculo de duas formas, ou aplicando sobrecarga, rompendo as fibras, ou então dando estímulo metabólico via lactato, via ácido lático. Quando você faz as contrações e utiliza glicogênio para fazer essas contrações musculares, você gera uma excreta metabólica que a gente chama de ácido lático. Esse ácido lático, ele é, digamos assim, prejudicial ao músculo. Ele fere o músculo, ele rompe as fibras musculares. Então, ao invés de você fazer 4 de 10 no supino, vai lá, faz uma de 12 no supino, sem descanso, parte pro cross, já faz mais 12 no cross, e depois, sem descanso, faz um fly. É um exemplo, entendeu? Não precisa ser essa sequência. E aí, dessa forma, você consegue aumentar a concentração de lactato e romper fibras sem que você, digamos, tenha acometimentos tanto nos tendões quanto nas articulações. Então, a segunda dica que eu dou para você que vai tomar Durateston e vai fazer o primeiro ciclo, ou enfim, faça treinos metabólicos, não treinos de tensão muscular. Agora eu vou para a terceira parte do vídeo, que vai responder a segunda e a primeira parte do vídeo. Nessa terceira parte, eu queria salientar para vocês como é besteira você ter altas concentrações plasmáticas de testosterona no seu corpo. Bom, vamos lá. Você tem um receptor, né? E ele tem quatro, digamos assim, ele tem 4 covinhas, né? 4 receptores. É um receptor que tem 4 receptores, mais ou menos. Aqui você tem a prostaglandina, aqui você tem o AR, aqui o alfa-1 e o alfa-2. A prostaglandina, quando você rompe o músculo, machuca o músculo via ou estresse mecânico ou estresse metabólico, isso libera, óbvio, né, sinalizadores no seu corpo, e a prostaglandina vem e se instala nesse receptor, gerando dor, calor, rubor, perda de função mecânica e edema. Feito isso, o que nós temos? Nós temos um quadro subclínico de inflamação. Esse quadro subclínico de inflamação vai desencadear todo um processo de reparação muscular que vai fazer com que, via RNA mensageiro, você repare o tecido muscular. Mas só que para fazer isso com mais eficiência ou para fazer isso melhor, você precisa do receptor AR. Aí que a Durateston entra. A Durateston, ela se liga, né, as testosteronas, os ésteres, se ligam nesse AR e fazem com que você tenha transcrição muscular. Além de inibir o cortisol e outras coisas que ele faz no seu sistema endócrino. Então, gente, para que ter 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 nanogramas por decilitro de testosterona? Isso é burrice, cara, é burrice. Você não precisa de tudo isso no seu corpo, porque você não tem receptor para tudo isso no seu corpo. Sacou? Espero que sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa quantidade exorbitante de testosterona no seu corpo vai promover um efeito que a gente chama de aromatização. Isso é muito importante. Lembra desse processo, aromatização. O que é isso? Bom, vamos supor, isso é um número imaginário, que você tenha 100 nanogramas por decilitro de testosterona total. Ó, presta atenção, eu estou falando testosterona total. Você tem lá 100 nanogramas por decilitro de testosterona total. Digamos assim, um ratio é uma relação. Saudável seria de 10 para 2, 10 para 3, 10 para 1 de testosterona e aqui estrógeno. Aí você tá lá, 100. Aí você chutou 350, 200, 400, 500, 7.000. O que vai acontecer aqui com o seu estrógeno? O seu estrógeno vai subir atrás. E quando o seu estrógeno sobe atrás, a gente chama esse processo de aromatização. Lembrando que é testosterona total e estrógeno total. Existem subdivisões, ok? Mas isso não vem ao caso. E aí você para de tomar. O que acontece? Exatamente, o estrógeno fica alto e sua testosterona fica baixa, dando um monte de complicações no seu corpo. Tá, mas o que fazer em relação a isso? Olha, Tamox não adianta, Clomid não adianta.
A única coisa que realmente adianta, né, pro mamilo é cabergolina e pro estrógeno total existem alguns medicamentos, mas só que isso o ideal é você consultar seu médico, porque muitas vezes o problema não é o estrógeno total. Pode ser o estrógeno livre, pode ser o E1, pode ser o E2, pode ser várias coisas. Então o ideal é você fazer um exame completo e saber qual estrógeno está te fudendo para você tomar, digamos, a medicação correta, ok? Bom, o vídeo sobre testosterona é esse, basicamente é isso. Basicamente, isso é bem básico, tá, gente? Se vocês querem coisas mais profundas, procurem um médico, procurem estudar, procurem uma orientação profissional, uma consultoria. Eu trabalho há anos com consultoria, trabalho com análise de quadros endócrinos e vejo muita burrice, muita balela e muita mentira sendo propagada no Brasil. Então, esses sites, esses filtros, coaches da moda, geralmente eles estão errados. Então procure saber o que é melhor através de um profissional, de preferência com CRM, ok? Bom, eu sou Bruno Romão, esse é o vídeo sobre Durateston. Eu não aconselho, não estimulo, não vendo e não faço apologia a anabolizantes. Eu só acho que a informação é a melhor forma de prevenção e de fazer com que as pessoas tenham uma vida saudável usando ergogênicos, ok? Bye!